Olá, eu sou o Guilherme e você está no canal Tecnologia Explicada, um canal onde nós explicamos a tecnologia de maneira simples para que você possa aprender e nunca mais se esquecer. E no episódio de hoje nós vamos falar da segunda pergunta e eu aconselho que você ouça o podcast número 1 e o número 0 se você está chegando aqui. E o número 2 hoje é uma pergunta muito perguntada assim pelos nossos clientes e por todas as pessoas que nós conversamos em geral. Por que a minha internet está lenta? O episódio número 1 nós falamos por que o Wi-Fi é mais lento e nesse caso aqui nós vamos explicar por que a internet está lenta. Na verdade são vários motivos e aqui neste episódio nós vamos falar os principais ou os que mais nós vemos no nosso dia a dia, tá legal? Se você estiver vendo por vídeo aí, eu estou olhando a minha colinha aqui como sempre. O que acontece? Eu quero explicar para vocês um conceito que nós explicamos no vídeo, no episódio número 1, e nesse aqui eu vou explicar com um pouco mais de detalhes. O que você precisa entender? Você precisa entender que a internet ela chega na sua casa ou na sua empresa através de cabeamentos, tá? Ou de fibra ótica, ou de cabos, enfim. Não vamos entrar nesse detalhe, podemos discutir isso em um outro episódio. Mas você recebe essa internet ali. E o que acontece digamos que vamos falar a história, não vamos falar em megas, vamos falar na história dos litros de água. Digamos que você contratou lá 100 litros de água por segundo. O que acontece? Digamos que chega na sua casa, ali na porta da sua casa, 100 litros de água por segundo. A primeira coisa que a gente precisa verificar e entender, que você precisa entender, mesmo que você não seja um técnico, você precisa entender assim, como que é a estrutura. Você precisa questionar isso para alguém. Como que é essa estrutura aqui da minha empresa ou da minha casa? Porque muitas vezes é assim, chega um cano de 10 centímetros da internet, do seu provedor de internet. Mas os canos da sua casa, ou seja, a tecnologia da sua casa, da sua empresa, ela tem canos de 5 centímetros. Então você vai entender que mesmo que chegue 100 litros de água por segundo, a hora que essa água entra na sua casa e encontra canos de 5 centímetros, você vai ter uma perda de entrada de água. A mesma coisa acontece com a internet. Você vai entrar 100 megas e vai cair para 50, para 30, para 10. Isso é a primeira coisa que você precisa entender. Se você está montando a sua rede, alguém vai montar, a pessoa precisa explicar para você qual é a estrutura. Você pode questionar e falar, olha, eu sei que tem uma velocidade que chega, mas essa velocidade vai ser distribuída aqui dentro? Porque tem muitas empresas, muitas pessoas que não sabem que não adianta você contratar 200, 300 mega, vamos falar na linguagem da água de novo, não adianta você contratar 300, 400 litros de água por segundo se a sua infraestrutura não vai aguentar. Se os canos da sua casa são pequenos, canos pequenininhos e que não vai conseguir passar muita água. Em internet existe isso também, existe o tipo de cabo, existe o tipo de roteador que você colocou na sua casa, na sua empresa, vai deixar a sua internet lenta, tá? Isso é um dos motivos, tá? E é muito comum nós chegarmos em empresas que as pessoas contrataram 500 mega e a internet continua lenta, mas você vai olhar a rede do cliente, é uma rede que é feita para só funcionar com 20 mega, com 50 mega, com 100 mega, né? Outra coisa, você precisa entender que quando você está conectado na internet, se é só você, é uma coisa. Agora, se você tem várias pessoas conectadas, elas estão disputando a internet. Então, por exemplo, se você tem uma casa com 10 banheiros, aqueles 100 litros de água que entra ali por segundo, 200 litros de água que entra por segundo, ele está sendo distribuído por todos aqueles banheiros que estão com chuveiro ligado, com torneira ligada, com pia, com tanque, com máquina de lavar. A mesma coisa acontece com a internet. Você tem que prestar atenção se na sua internet você não tem celular ligado, se você não tem replicador, se você não tem notebook. Outra coisa importante que você também tem que ver, para quantas pessoas você passou essa senha de Wi-Fi, para vizinho, para amigo, para colega.
Às vezes, no caso de empresa, você passou para pessoas que visitam a sua empresa todos os dias e essas pessoas estão ali navegando na internet e isso vai deixar a sua internet lenta. Então, você precisa verificar isso também. Então, a parte tecnológica você precisa verificar, tá? E você também precisa entender se tem um excesso de pessoas. Quanto mais pessoas conectadas, mais tecnologia você vai precisar. Então, eu sei que muitas vezes é chato, porque às vezes a gente acha que é a operadora que não está entregando a internet, e na verdade, às vezes nós estamos com um problema de infraestrutura. Isso acontece muito. As pessoas às vezes cancelam o contrato de internet, troca para um outro provedor e às vezes o problema está na estrutura. Por último, se você verificou a estrutura, se você trocou sua senha de Wi-Fi, se você verificou se os seus dispositivos não estão consumindo muita internet, né, que esse ponto aqui eu estava me esquecendo de falar para vocês também. Às vezes você tem um celular, às vezes você tem um computador que não é só aquele documento, não é só aquela internet que você está usando. Às vezes o seu computador, às vezes aquele celular, ele tem outras coisas ali dentro consumindo internet. Isso deixa a internet mais lenta. Você está com o WhatsApp aberto, mas o seu Instagram em segundo plano está atualizando, você tem um Telegram em segundo ponto está atualizando. Então, ficar atento a isso. Você verificou esses pontos, continua lenta a internet, aí é interessante você acionar o seu provedor de internet e falar para ele, olha, eu fiz os testes aqui, eu desliguei todos os meus equipamentos, liguei só um equipamento na internet, troquei a senha do Wi-Fi. Explica, gente, para eles tudo o que você fez, para ele entender que você fez diversos procedimentos para tentar solucionar o problema de internet e você não conseguiu. Então, a partir disso, é interessante você ligar no seu provedor de internet, conversar com eles, falar, gente, olha, já fiz vários procedimentos e a internet não melhorou. Vocês podem dar uma olhada? Aí sim é uma hora interessante de você entrar em contato. Tá legal? Então, essa é um pouco da vivência que nós conhecemos. Isso é muito comum. E você chega num ambiente, a internet está lenta e a gente geralmente segue alguns checklists, mas dá para você fazer aí na sua empresa, na sua casa e testar para ver se dá certo. Tá legal? Se você quiser tirar dúvidas, você pega aqui na descrição do vídeo nosso e-mail, nossas redes sociais e as principais dúvidas que a gente recebe, a gente vai respondendo nos próximos episódios. Até mais, um abraço.